que está feliz, diga amém. Amém. Aquele que está feliz, grite aleluia. Aquele que está feliz, bata palmas sim. Aquele que está feliz, o que é ali que eu não sei mais? Amém, glória a Deus. O importante é que nós estamos felizes, amém? Mais uma vez, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Quero que a igreja abra comigo a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo de número 11, hoje culto de ceia, do Senhor Jesus, e eu quero ler aqui, deixar esse versículo como um versículo chave, o versículo de número 28, primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, capítulo de número 11, versículo de número 28, amém? Todos encontraram? Glória a Deus. A palavra de Deus vai dizer: examine-se, pois, um homem. Quando a palavra de Deus diz homem, ela quer tratar tanto com o homem, quanto com as mulheres, no geral. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, que nós vamos entregar aqui, para que nós venhamos ceiar. Claro que foi algo que o apóstolo Paulo teve que ensinar à igreja de Corinto, pois eles estavam assim bem, sabe, um povo desordeiro, um povo que vivia uma vida desregrada, uma vida dissoluta. E o apóstolo Paulo chega para eles e diz assim: ei, quem tem fome, coma em casa. Olha que interessante. Porque o povo de Corinto, alguns deles tinham muito dinheiro, outros não tinham nada. Como hoje, né? Hoje às vezes a gente é convidado para ir num churrasco, uns levam picanha. Bom, né? Não é ruim não. É ruim. Picanha, ó, como dizia antigamente, é daqui, né? É bom. Mas outros não têm condições de levar picanha. E levam ali de repente um acém, que é um negócio mais duro, tem que deixar no molho, né, de no abacaxi, umas 3 semanas, para ver se dá uma quebrada no negócio. E aí o que acontecia? Quem tinha muito levava muito e o do bom. E quem não tinha levava pouco e do inferior. Não é que é ruim, mas é inferior. E o que acontecia? Aquele povo, eles comiam, se juntavam, comiam. E os que não tinham para comer, ficavam sem comer do bom e do melhor. E aí Paulo chega, dá uma bicuda em tudo lá. Você aí, presta atenção aqui. Que negócio é esse? Pensa que o povo de Deus não fica nervoso também? E tem que ficar sempre nervoso, chutar o pau na barraca e ver o trem pegar fogo. Paulo chega e fala assim: que história é essa? Que bagunça é essa? Vocês estão fazendo com a ceia? Se vocês têm fome, quem tem fome, que coma em casa. Aqui neste lugar, a ceia que vocês intitulam como ceia do Senhor, vocês estão profanando a ceia do Senhor. Aqui é o seguinte: tragam o que vocês quiserem, coloquem na mesa, misturem tudo, mas uns
povo de Corinto, aquele povo sem educação, aquele povo ingrato, aquele povo esquisito. Não, não é isso, né? Mas é tudo educado, não é? Hã? Amém. Glória a Deus. Mas eu não quero falar sobre isso essa noite. Não vou falar. Deixa quieto. Eu vou falar sobre algumas classes. Não é classes de aula, não é classes financeiramente falando, não é as classes, a classe econômica, não. Classes de servos. No verbo de classificar ou de classificação de alguém. No mínimo, eu consegui aqui durante o dia separar 3 tipos de classes, no mínimo. Existem muito mais classes de pessoas, ou classes como nós somos filhos de Deus e membros e servos do Senhor. Então, 3 tipos de classes, ou 3 tipos de classe que nós nos enquadramos diante do Senhor. Amém? Estão preparados ou não? Glória a Deus. Vamos lá, que o couro vai comer hoje. Estou de cinta nova. Ganhei uma cinta da irmã Pinha. Estou de cinta nova. O couro nem maciou ainda. Então hoje o couro vai comer. Amém. Em nome de Jesus. Mas vamos lá. A primeira classe é a classe dos indiferentes. Sabe aquelas pessoas indiferentes? Para ele tanto faz como tanto fez. Se é ou não é. Se está bonito, se está feio, se é magro, se é gordo, se é preto, se é branco, é diferente. Claro que de certa forma é bom nós sermos indiferentes de um lado da visão, olhando nessa linha de raciocínio, é bom sermos indiferentes, porque assim nós não fazemos acepção de pessoas. Certo, meu irmão? É diferente. Eu olho para o irmão e eu tenho uma indiferença. Não de amor, não. Porque para mim não importa se ele é branco, se ele é preto, se ele é rico, se ele é índio, burro. Vou amar do mesmo jeito. Interessa. E aí sim é bom ser indiferente. Mas na questão de ser servo de Deus, já nós corremos um grande risco. E nós não podemos ser ou nos estar classificados nessa característica, nessa qualidade, nesse adjetivo indiferente. A outra classe, que eu vou tentar dizer também e aprender com vocês, é a classe dos duvidosos. Sabe aquele camarada que tudo tem dúvida, né? Será? Dizem os estudiosos por aí, no seminário, na classe do seminário, onde eu fazia a faculdade de teologia, tinha um menino, aí eu posso dizer, não, será é o nome do diabo, é o nome do demônio, é o demônio da dúvida. Tudo para ele é será. Tudo para ele é será. Será que eu vou? Será que eu caso? Será que eu não caso? Será que eu batizo? Será que eu não batizo? Será que eu vou? Será que eu não vou? Não, eu vou e pronto, acabou. Caso e pronto, acabou. Vou batizar e pronto, acabou. A irmã Letícia aí, ó. Hoje é dia? O que é hoje? Dia 11? Dia 30 tem batismo. Glória a Deus. Para a glória de Deus Pai. Ela não deixou que o demônio do será, a dúvida, essa classe, entrasse no coração dela. Aceita Jesus, aceita, aqui, joelho aí, em nome de Jesus. Aí ele joelho diante de Deus e já aceitou Jesus. E foi, eu quero batizar, amém, vamos batizar. Fez um cursinho básico lá, 14 matérias, na mão com açúcar, nunca vi. Fácil demais batizar, Alessandra. Não tá fácil demais, não batiza quem não quer. Mas amém. Não deixe que o demônio da dúvida entre ou aloje na sua cabeça, em seu coração, mente. Mas também tem a classe dos sinceros, dos camaradas que é tipo assim, não, top, né? Não, eu sou mesmo, sou legal, eu gosto, eu vou. Por que você serve a Deus? Porque se não fosse ele, eu não estaria aqui. Por que você está aqui? Porque eu amo. Por que você tem essa igrejinha? Ah, porque lá, Deus, eu sei que Deus está lá. Não é porque o pastor fala, canta, prega, não, porque qualquer um pode fazer igual, até melhor do que eu. Estou aqui porque eu sou melhor do que ninguém, mas também não caí de paraquedas, né? Tem uma trajetória. Então, sincero, por
está aqui, porque se não fosse Deus, dia 30 de outubro de 2004 eu nasci de novo. Se não for, é porque eu sou um bom piloto de motocicleta, 100 uma moto, a 150, a 140 por hora, bate no ônibus, 5 dias de ponto, fica internado, o médico chega na minha mãe e fala, ó, amnésia ou traumatismo. Se alguém de vocês verem em mim esses sintomas, por favor, me avise, senão eu vou gripar. Mas eu não estou aqui porque eu sou melhor que ninguém, eu estou aqui porque Deus me deu uma nova chance. Se não for o Senhor, nós não estaríamos aqui. Então essa é a classe dos sinceros. Mas eu quero te lembrar uma coisa, que Deus não está simplesmente preocupado com a classe dos indiferentes, dos duvidosos, Ele não está preocupado. A preocupação do Senhor é que todos entrem na Nova Jerusalém. Sabe por quê? O teu lugar já está preparado. Sabe, não é um negócio assim que uma festa que nós vamos e nós esperamos ansiosamente um convite, né? Às vezes a gente fica sabendo, né? Ó, vai ter o aniversário de fulano, ciclano vai casar, e a gente fica, será que vai me convidar? Né? Será? E aí o domingo a dúvida entra, a insegurança entra, e você diz, será? Insegurança. Eu quero ser convidado, mas não. Só tem um convite. Jesus fala, venha. Ele não vai convidar. Ele não vai esperar você sair do mundo a qual você está vivendo. E não, o dia que você largar isso daí, você vem. Ele fala, não, venha como estás. Venha, entregue nas minhas mãos o teu fardo, o teu jugo, e eu te aliviarei. Aleluia. Já fez o convite já está pronto. Aquele convite timbrado, num papel folheado a ouro, com o teu nome escrito com aquelas letras garrafais. Chique, né? Muito mais chique que isso. Sabe por quê? Esse convite, ele é espiritual. É um convite que a ferrugem não come, que a traça não devora e que nenhum homem pode roubar. E nem perdoa. Jesus está sempre convidando. O que diz Apocalipse 3:20? Eu não me canso de dizer esse versículo, porque se eu não tivesse aberto, abrindo é feio, né? Se não tivesse aberto a porta do meu coração, Deus não tinha entrado. E Apocalipse 3:20 vai dizer, eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a batida, aquele que ouvir abrir a porta, com as portas faz uns barulhos, né? Parece que eu estou meio sonopasta hoje. Aquelas portas, tudo enferrujado já a porta. É verdade. A porta do meu coração, meu irmão, quase que Jesus aqui, só um pé de cabra, mas não, forcei. Sabe por quê? Quando nós queremos abrir a porta do nosso coração, os nossos inimigos estão empurrando ela. Você está puxando a porta para abrir, eles estão empurrando para manter fechado. E Jesus está dizendo, aquele que ouvir e abrir a porta do seu coração, eu entrarei. Eu entrarei. Está ali? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta do seu coração, entrarei até ele. Olha, e com ele cearei. E ele comigo. A palavra de Deus diz que as bodas do Cordeiro, lá no julgamento final, quando tiver o julgamento final, todos nós estaremos no céu, lá junto, com corpo de glória. Então a palavra de Deus diz que ali será a festa, a bodas do Cordeiro, a grande festa, aonde haverá uma mesa enorme, onde todos estarão sentados. E sabe o que é melhor? O próprio Jesus será o garçom da festa. Quer ser servido por Jesus? Hoje você vai ser servido pelos missionários. Os batizados aqui vão ser servidos pelos missionários.
Hoje vocês vão ser servidos por mim, mas no grande dia, nós seremos servidos pelo próprio Senhor Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eita, Pai! Aleluia! Os indiferentes, vamos lá, aquele que puder, abra comigo a palavra de Deus, Evangelho de Jesus, segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 24. Não vou ler o princípio das leis todo não, porque vai machucar, só um pedacinho. Mateus, capítulo 24, o versículo de número 48. Amém? Evangelho de Jesus, segundo escreveu São Mateus, capítulo de 24, versículo número 48. E aqui o sermão continua. Porém, se aquele mau servo disser consigo, o meu Senhor tarde virá, e começar a espancar os seus servos, e a comer, e a beber com os bêbados, virá o Senhor daquele servo num dia em que não espera, e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas mentirosos. Ali haverá ranger de dentes. Olha este servo diz: o meu Senhor tarde virá. Sabe aquilo que a gente ouve praticamente todos os dias? Mas já fazem 2000 anos que os discípulos, que o próprio Jesus, os discípulos, os apóstolos, os bispos, os pastores vêm falando de que Jesus virá. Conserte-se, desperte a tu que dormes, Jesus está à porta, Jesus está vindo. Tanto tempo já está falando isso daí. Como acreditar num negócio desse? Esses são os servos indiferentes, porque para ele, tanto faz. Jesus não veio até agora, vai vir não. Esse Jesus que pregam aí, que morreu numa cruz, ressuscitou no terceiro dia, e a palavra de Deus diz que hoje ele vive à destra de Deus Pai, o Todo-Poderoso. Esse Jesus não vai vir, não vai vir me buscar não. Isso é história, acabou de dormir, é caronchinha, né, como dizem por aí. O cara se torna, a pessoa, o servo, se torna indiferente, porque para ele já viveu tanto, já passou tantos perrengues, tantos problemas, tantas lutas, que ele já nem acredita mais. Ele se torna indiferente. Sabe qual é o perigo? A palavra de Deus diz que a parte dele é junto com os hipócritas. E haverá ranger de dentes. Nós não podemos nos tornar indiferentes. A palavra de Deus diz: não faça. Vou fazer porque é só hoje. A palavra de Deus diz: não faça. Vou fazer não, porque eu já fiz tanto, nem vou fazer mais. As irmãs aí, tantos anos de igreja, Jesus não veio. Poderiam desistir e se tornaram pessoas servas indiferentes, mas não. Aquelas pessoas, aqueles irmãos, aqueles servos, aquelas servas que não deixam o espírito da indiferença entrar na sua mente, no seu coração, mente, elas dizem: não, eu vou continuar lutando. Não, eu vou continuar no caminho. Mas está tão difícil. Ei, mas quem falou para você que ia ser fácil? Quem? Se algum dia, na sua história, seja ela na história fora da religião e na história dentro da religião, se alguém algum dia disse para você que ia ser fácil, cara, eu tenho que te alertar uma coisa. A Bíblia, de Gênesis até Apocalipse, irmão Edgar, nunca disse: fica tranquilo, vai na fé que assim que é, relaxa a molegueta que vai dar certo, fica tranquilo.
É mamão com açúcar. A rapadura é doce, mas não morde. Começa a esse ditado popular brasileiro, sei lá se é só brasileiro, ou se o mundo inteiro fala. Nós temos que tomar cuidado, porque a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, é só guerra, é só luta. O povo é tirado da escravidão do Egito, 450 anos vivendo numa escravidão. De repente, Deus manda Moisés para tirar o povo da escravidão, tira da escravidão, mas para entrar na terra de Canaã, é necessário guerrear. Tirou a gente da escravidão, a gente tem que guerrear para entrar naquilo que Deus prometeu para nós. Não vai ser fácil. Deus prometeu vida eterna. O que não prometeu? Hoje ele é a vida. Mas ele falou assim: ó, não perca, não deixe que ninguém te tome a coroa da vitória. Alguém já viu alguém tomar alguma coisa assim, ó, a não ser pirulito de criança? Daqui, mané. No mundo espiritual, existe não. Quando você está correndo a 100 por hora, o teu inimigo está a 200, porque ele quer te atropelar lá na frente. Quando você está achando que você está voando, ele está por cima de você. Sabe uma águia? A águia, o modo mais fácil de você derrotar uma águia é você vir de cima para baixo. Sabe por quê? A águia não olha para cima. O predador, sabe por quê? Ela pensa que ela é a única predadora que existe. Acima dela não tem. Esse é o pensamento dela. E realmente isto é a águia. Ela olha adiante, ela olha lá na frente, ela é assim, ó, poderosíssima. A águia, poderosíssima. Então ela não olha para cima para ver se tem alguém vindo atacar ela. E isso o diabo nos vê dessa forma, porque a palavra de Deus diz que somos como águia. Então o diabo falou: águia, águia, então ele está se achando. Aí vem a palavra de Deus e diz assim: ó, seja astuto como a serpente e simples como a pomba. Sabe o que é ser astuto como a serpente? Já falei milhares de vezes aqui, em vários lugares. A serpente, meus amados, antes de você ver ela, ou vê-la, melhor dizendo, antes de você a ver, ela já te viu. A coral é uma dessas. Coral não, a cascavel. Está aqui, ó. Lá, subiando, e aí, será que vem? Será que vai chover? E o barulhinho dela está lá, ó. Ela já te viu, ó. E você nem sabe onde ela está. Isso é ser astuto como a serpente. É quando o inimigo vier, quando a luta vier, quando o problema vier, quando a situação difícil vier, você já sabe, ó, está vindo uma luta ali, mas eu sei, eu vou orar, vou jejuar, vou permanecer na presença de Deus, porque eu vou ser vencedor. Mas porque eu sou bom, porque eu sou melhor do que os outros? Não. Aí vem a simplicidade como a pomba. Eu só vou vencer, porque Deus é comigo. Simples como a pomba. Agora, aqueles que batem no peito, eu sou, cuidado. O grande eu sou é Deus. Só Ele, não há outro. Nos céus, que há mais que no céu, não há como Ele, nem maior que Ele, na terra, e muito menos debaixo da terra. Porque quem já morreu, já era. Nós vamos se ver no céu um dia. Temos que tomar cuidado. Então são esses os cuidados que nós temos que ser, para nós não nos tornarmos pessoas ou servos indiferentes. Mas eu estou orando pela minha mãe faz tanto tempo, tanto isso, é isso, aquilo mais, aquilo outro. Continue lutando, continue batalhando. E aí Paulo vem e diz assim, ó, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Eu olho para frente, eu olho avante, eu olho lá na frente e prossigo para alcançar a soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não é a vocação de Paulo, e olha que ele era o cara da época. Não é a vocação de Paulo, não é a vocação de Silas, não é a vocação nem de Jesus, é a vocação de Deus em Jesus.
Em Jesus, em Paulo, em nós. Isso é ser simples como uma conta. E não aceitar a indiferença, ou sermos indiferentes na presença de Deus. Sabe o que os servos indiferentes fazem? Tiago, abra lá a carta do nosso irmão Tiago. Tiago, capítulo de número 4. Tiago, irmão de Jesus, irmão nosso. Capítulo 4, versículo 4. Olha o que os indiferentes fazem. 4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Pergunta. Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se, quer dizer, automaticamente se torna inimigo de Deus. Uau! Quer ser meu inimigo? Fique à vontade, mas não queira ser inimigo de Deus, porque todo o poder está na mão dele. Eu não sou limitado, não consigo fazer nada. Se eu correr um quarteirão, eu caio sem ar, sem pulmão, foi para água abaixo, mas em Deus não. Adúlteros e adúlteras. Quando aqui Tiago está falando a esses homens, ele está falando a servos de Deus. Sabe por quê? O que significa a palavra adúltero? Traidor, ou aquele que traiu, ou aquele que trai. Então aqui Tiago está falando, seus traidores. O povo de Deus, não está falando do ímpio, porque o ímpio não é traidor, mas aquele que serve a Deus e quer viver uma vida de indiferença, ele trai a Deus, como Pedro traiu. Não, Senhor Jesus, fica tranquilo, que se o Senhor for para a morte, eu também irei. Se o Senhor for escorraçado, eu também irei junto. Se eu tal, e Jesus fala, para Pedro, para, porque hoje mesmo, antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás, tu me trairás. Seu traíra, Jesus não falou isso porque Jesus era educado. Seu traíra, você é um adúltero, Pedro. Você vai ver, quando o bicho pegar do seu lado, você vai me trair, você vai adulterar contra mim, e essa aliança que você está fazendo, ela vai cair por terra. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Automaticamente. Mas o que é ser amigo do mundo? Ser amigo do mundo é fazer tudo aquilo no mundo que desagrada a Deus. Roubar agrada a Deus? Então, se eu roubar, eu vou ser o quê? Amigo do mundo. Porque no mundo é normal, é comum. Um rouba o outro, assim, ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão, e eles vão vivendo isso aí, e vão vivendo uma vida que de indiferença. Não faz, não dá nada não. Para com esse negócio aí de ser tão diferente, para com esse negócio de servir a Deus, para com esse negócio, não, a vida que eu estou levando é uma vida, cuidado, porque nós podemos nos tornar inimigos de Deus. Cuidado. A outra classe é a classe dos duvidosos. Falamos sobre a classe dos indiferentes, que para eles tanto faz como tanto fez, não tem problema nenhum, deixa eu aqui, para Dilson, para com Wilson, deixa Dilson, deixa eu viver minha vida. Quando Deus tocar no meu coração, quantas vezes nós não ouvimos essa palavra? Quando for a hora vai acontecer.
A palavra de Deus diz que a hora é agora. A hora é chegada em que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. O mundo adora em espírito e em verdade? A Deus não. Pode até adorar em espírito e em verdade, mas para o outro camarada lá, o nosso inimigo. Mas a Deus não adora. Nós aprendemos que se eu adoro o mundo, eu me constituo inimigo de Deus. Cuidado, cuidado. A classe dos duvidosos. Quer ver? Evangelho de Jesus, segundo escreveu São João, ou João, capítulo de número 20. João, capítulo de número 20, versículo só 29. Jesus aqui já tinha morrido, Jesus aqui já tinha ressuscitado, Jesus aqui já tinha aparecido aos discípulos, mas Tomé não estava. Ai, tadinho, Tomé. Estava. Fazer o quê? Aonde Tomé estava? Tomé era para estar junto com os discípulos, mas não, resolveu dar um rolê. Jesus não está aqui mesmo, vou dar uma voltinha ali, vou fazer um bem bolado. Jesus não está mais no nosso meio mesmo. Ele disse que ia ressuscitar, mas até agora não chegou. A classe dos duvidosos. A evidência palpável. As pessoas querem muito isso. As pessoas querem muito isso. E olha o que a palavra diz no versículo 29. Ele disse-lhe quem? O próprio Jesus disse para Tomé: porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados os que não viram, mas creram. Bem-aventurados os que não viram, mas creram. Eu tenho um pouco de receio desse negócio de pessoa. Eu vi Jesus. Jesus. Vocês matam isso aí. Porque a palavra de Deus diz que Jesus está assentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Você pode sentir Jesus através do Espírito Santo. Você pode até ver anjos, pode ver demônio, pode ver o que você quiser. Aí ver Jesus, eu fico meio com o pé atrás, mas enfim, cada um com a sua fé. E aqui Jesus fala para Tomé: tudo bem, porque me viste, creste. Mas sabe o que quero dizer para você, Tomé? Que feliz mesmo, bem-aventurado, sabe? O cara que é top das galáxias é aquele que não me viu, mas creu. Por isso se creu. Tomé queria apalpar Jesus. Será que Jesus é ele mesmo? Cadê os buracos? Quero ver os buracos na mão que os pregos transpassaram. Esse era Tomé. Então, duvidosos são classes de pessoas que duvidam até hoje que Jesus ressuscitou. Tem gente que duvida, por exemplo, os judeus, por exemplo. Judeu mesmo, é um judeu raiz. Aquele judeu raiz mesmo, que dá o dízimo lá em Israel. Ele até hoje não crê que Jesus nem sequer veio. Não creem. Eles acreditam que Jesus, que este rei que eles clamam, que eles pedem, ainda vai vir para salvar eles. Vai vir, com certeza. Este rei que eles tanto pedem, porque eles não creram em Jesus, vai vir. Lá no Megiddo, a hora que o sangue já estiver já quase chegando no joelho, de tanta gente que já foi morta por negar ao anticristo. Nega a Deus, não, então morre. Nega Jesus, não, morre. A Bíblia diz que chegará o tempo, voltará o tempo da guilhotina, decapitação de pessoas, ou de cabeças. Guilhotina. Naquele tempo era muito usado
e vai voltar. Isso é na grande tribulação, no final da grande tribulação. Mas é fácil. Se alguém perguntar para mim, o couro está comendo. Se alguém perguntar para você hoje, nega a Deus. Nega nada. Você vai morrer. Nega nada. Não mata. Vamos ver se você é o cara mesmo. Não é. Nós chegamos, não vai ser o cara, mata então. Mas nesse tempo da grande tribulação, quando a igreja subir, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo que nos convence, ele também será retirado da igreja, ou juntamente com a igreja. Quer dizer, aqueles que ficarem, não haverá o Espírito Santo para convencer eles de que Deus é realmente Deus. Aí cabe somente aos judeus a negar o anticristo. Só eles vão negar. Apesar que vão vir duas testemunhas, vão pregar o evangelho, vão ser mortas e aí captadas, escorraçadas, espancadas e vão ser expostas à praça pública, mas mesmo assim são poucas as pessoas que vão ser salvas por essas duas testemunhas. Então não queira passar isso. Não tenha dúvida de que Jesus é o único que pode nos salvar. Não tenha dúvida de que Jesus é o único que pode salvar cada vida que aqui está nesta noite, em nome de Jesus. Mas também tem a classe dos sinceros, dos caras leal, dos que, não, Deus é Deus mesmo, se não for o Senhor já teria sido consumido. Se as misericórdias do Senhor não se renovassem a cada manhã, certamente eu já estaria bagaçado, já teria sido destruído. E sabe como que Deus, Ele reconhece esse tipo de pessoa? Vamos lá atrás comigo, lá no Velho Testamento, 1 Samuel, capítulo 16. Todos nós conhecemos a história de quando Samuel foi ungir na casa de Jessé a Davi, seu filho, como rei. Mas olha o versículo 7, que interessante. Pois veio todos os filhos de Jessé, homens de guerra, homens fortes e valentes, e Deus fala para Samuel: ainda não, está faltando um. E Samuel chega a Jessé e pergunta: tem mais alguém? Tem mais algum filho teu espalhado por aí? Tem um camarada lá que está cuidando das minhas ovelhas. Então chama ele, porque enquanto ele não vier, ninguém senta à mesa para comer. Sabe aquele camarada que ninguém quer saber dele? Sabe aquele cara que está lá no Lodebar, no lugar de esquecimento? Sabe aquela pessoa que a sociedade, a humanidade despreza, não quer nada com ele? Ei, Deus está aqui, ó. Estou de olho no Senhor. Lembra desse camarada lá? Aquele programa da televisão lá? Estou de olho no Senhor. Eu era um camarada desse, esquecido, largado, ninguém queria saber, ninguém confiava mais, por mais que eu me achava o cara, por mais que eu tinha muitos amigos, mulherada e não sei o quê, mas eu era esquecido pela sociedade. Não arrumava emprego, não tinha mais, sabe, cara para chegar nos lugares, porque o meu nome saiu no jornal, só não saiu minha foto, não sei porquê, eu estava lá. Meus pais, meus familiares, meus irmãos, todo mundo ficou sabendo o que aconteceu comigo. Aí para a sociedade, a procurar emprego, leva currículo, e a primeira coisa que pergunta: tem passagem? Cadê a certidão lá? Não dá para tirar. Não dá. Esquecido. Lodebar, terra de esquecimento. Mas existe um homem
chamado Deus, tratar Ele como homem, como nosso Deus, como nosso Senhor, que está aqui, ó. Eu estava lendo devagarinho, né, filho? Sabe por quê? Eu conhecia a palavra de Deus quando eu entrei na serra. Barulheira. Primeira coisa que eu fiz, joelhão no chão, Pai, se o Senhor me tirar desse lugar, eu nunca mais volto a cometer o que eu cometi. Eu não passei 8 horas dentro daquele lugar, e Deus me tirou de lá e me colocou aonde eu estou hoje. Sou melhor do que alguém? Também não sou pior. Eu estou aqui porque eu aceitei a Jesus. Eu não quero ser um indiferente. Eu não quero ser um servo cheio de dúvidas. Eu quero ser um servo sincero. Pai, eu só estou aqui porque o Senhor me colocou neste lugar. Quer me tirar? Tira. Estou em tuas mãos. Mas eu estou aqui porque Deus me colocou. Não adianta. Nós queremos ser melhor que ninguém, mas Deus está aqui, ó, lá naquele lugar. Eu tenho certeza que Deus olhou para mim, olhou para os meus familiares, pela minha mãe, meu pai, meus irmãos, tudo orando por mim, e disse assim: eu tenho uma nova história. Eu quero ser sincero. A palavra de Deus vai dizer. E quando todos foram ali e não puderam comer, olha que palavra. Porém, disse o Senhor a Samuel, porém o Senhor disse a Samuel, com algumas traduções: não atentes para a sua aparência, nem para a altura, nem para a sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está adiante dos olhos, mas o Senhor olha aqui dentro, e Ele vai ver a tua sinceridade, como tem visto a minha sinceridade, como tem visto a sinceridade de muitos, e Deus vai mudar a tua história, em nome de Jesus. Mas, às vezes, ou quase sempre, ou sempre, parece uma coisa para nos entristecer, mas que vamos lá comigo lá, volta lá no Novo Testamento, 2 Timóteo, capítulo de número 3, 2 Timóteo, capítulo de número 3, eu quero ler o versículo de número 12. E também, todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus terão sombra e água fresca, amém? Não, a minha Bíblia está dizendo que dá sombra e água fresca. Deixa eu regular o óculos, peraí. Não. Não me importa. Mas, e também, todos os que piamente, certinho, aqueles que querem viver, na risca, com Cristo Jesus, padecerão perseguição, ou perseguições, uma tradução. Por isso que muitos desistem no meio do caminho. Mas eu achei que se eu servisse a Deus, eu achei que a partir do momento que eu aceitasse a Jesus como meu único e suficiente Salvador, Senhor e Salvador, a minha vida ia mudar. Eu ia para Ilhas Caimãs, morar lá, uma ilha deserta. Eu ia para o Caribe, viver de água de coco e sombra. Cuidado, que lá passa uns tornados monstros, detonam tudo. Não. Quando nós decidimos viver uma vida correta, certa, sem atalhos, sem curvas, sem desvios, piamente, certinho, com Jesus Cristo,
vai vir perseguições. O próprio Jesus disse: isso eu vos digo para que tenhais paz. Olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Se Jesus venceu, eu e você também podemos. Cuidado, Heitor. Cuidado. Se Jesus venceu, eu e você, nós também poderemos vencer. E certamente iremos vencer, porque Jesus venceu por nós. E a palavra de Deus diz que somos mais do que vencedores. Eu quero te dar aqui, ou te lembrar de algumas advertências que o próprio Deus faz com o teu povo. Voltamos para o Velho Testamento, Ezequiel. Vamos lá. Profeta Ezequiel, capítulo de número 33. 33, capítulo 33. Cadê você? Aqui. Versículo número 11. Olha o que o Senhor disse através do profeta Ezequiel. Ezequiel, capítulo número 33, versículo número 11. Disse-lhes: vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu mau caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Por que razão? Palavra de Deus, Lucas capítulo 12, versículo 20, vai dizer: louco, esta noite pedirão a tua alma. O que tens? Para quem será? Para quem será? É Deus nos advertindo: deixe de ser indiferente, deixe de ser um certo duvidoso e se converta dos seus maus caminhos, porque Deus não tem prazer na morte dos ímpios. Morre um ímpio ali, você acha que Deus bate palmas, glórias a mim porque ele morreu? Não, Deus se entristece, e muitas das vezes este ímpio morre por minha culpa, por culpa nossa, de nós não evangelizarmos como Cristo mandou evangelizar. Deus não tem prazer na morte do ímpio, pelo contrário, Ele quer que todos os ímpios se convertam dos seus maus caminhos e aceite a Deus como seu Senhor, único Senhor, único ou suficiente Salvador das suas vidas. É isso que Deus quer. E Ele é um Deus para os duvidosos. Ele é um Deus que cumpre promessas. 2 Pedro, capítulo de número 3, versículo número 9. 2 Pedro, capítulo número 3. Vamos encerrando já, amados. Versículo de número 9. Lê o 8, volta aí. Vamos ler a partir do 8 e 9. Mas, amados, não ignoreis uma coisa: que um dia para o Senhor é como 1000 anos, é 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham se arrepender. Para os duvidosos, olha, um dia é como um ano e um ano como um dia. Para Deus, tanto faz o Senhor fazer hoje como fazer daqui 1000 anos. Para Ele não tem
Ele não tem o Cronos, o dia e o hora. O Cronos, o cronômetro, ele não vive isso daqui. Ele vive o Kairos. Kairos é o tempo infinito. Então, para ele, um dia e 1000 anos é uma vez de boca, é um bocejo. Acabou. Está demorando, calma. A palavra de Deus diz que ele não retarda. Não retarda, não é que ele não é retardado no sentido de deficiência mental. Ele não tem. Ele não retarda, quer dizer, ele não atrasa. Porque o retardado, ele tem um atraso mental. O retardado mental. Mas quando ele está falando de retardar, não é nesse sentido. É de não atrasar. Quer dizer, ele vem no tempo certo. Na hora certa. No momento exato. Ah, mas que momento é esse aí? Não tem como nós sabermos. Pois a palavra de Deus no versículo vai dizer que ele vem como um ladrão. Quem aqui espera o ladrão na porta? Se esse ladrão vier. Você dorme, fecha a porta da sua casa, põe a tranca, põe tramela, dentro do tramela, põe tramela, põe tranca, põe pau, põe chave, põe cadeado, corrente. Se o ladrão tiver que entrar, meu irmão, sabe o que ele faz? Ele vai lá, arranca os 2 pinos da drogadiça, arranca a sua porta de ladinho, entra, volta para a casa dele. E ficou corrente, tramela, tranca, e tudo embora. Fala porque eu era especialista, hein? Pensa no trem. Obrigado, Senhor. Obrigado. Não tem vergonha de falar não, meus irmãos. É para a glória de Deus. Eu tenho às vezes tenho um pouco, não é vergonha, eu tenho um pouco de medo de contar da minha história, porque as pessoas pensam, irmão Nazaré, que eu caí de paraquedas. Estrela do Norte, lá vem nós, eu, minha esposa e meu filho. Chegamos. Agora vocês vão ver. Não. É uma história contada, meus irmãos. Eu comecei a minha vida mundana com 13 anos. E olha, tem chão. Até meus 22 anos, foram quase 10 anos de muita loucura. Estou aqui porque eu sou bonito, não, porque eu nem sou. Sou minha esposa, que é louca. Tem problemas de miopia, coitada. Leva no hospital. Leva não, acaba o casamento. Mas tem uma história. Uma história. Sabe, não é assim, não. Vai vir como um ladrão. Eu não esperava estar aqui. Mas Deus tocou no coração do pastor, falou no meu coração, falou ali, foi falando e deu tudo certo. Estou aqui. Eu não esperava. Eu nunca orei, Deus me leva para a Estrela do Norte, porque lá vai ser Mas eu aqui estou. E eu aqui quero que a Estrela do Norte, essa cidade, se converta a Jesus. Porque Ele tem falado, converta dos seus maus caminhos. O último convite de Deus para com as nossas vidas, Apocalipse 22. Se não fala Apocalipse, chega treme. Vai dar medo, porque o livro é tenebroso. 22, 17. E o Espírito e a noiva dizem: vem. E o Espírito e a noiva dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Vocês pagaram alguma coisa para entrar aqui dentro hoje? Pelo contrário, vocês não pagaram nada, mas vão sair aqui cheios e repletos da bênção da graça do Senhor, porque é isso que Deus faz. O Espírito Santo e a noiva que somos nós estamos: vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor, vem. Esta é a hora da adoração. Vem. Não quer? Sou péssimo com a música, né? Desculpa aí, gente. Mas amém. Vem. Entendam isso. Jesus, vem.
Eu preciso. Nós só convidamos alguém para estar conosco se for uma pessoa que nós realmente queremos do nosso lado. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Eu preciso. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Obrigado, meu filho. Deus abençoe. É uma pergunta? Não. Por quê? Amém. Glória a Deus. Este é o último convite que Jesus te faz. De repente, hoje pode ser o nosso último dia de vida. Nós temos que convidar: Senhor, vem, trabalha na minha vida, trabalha no meu corpo, trabalha na minha mente, trabalha no meu coração, trabalha na minha família, trabalha no lugar onde eu trabalhe no lugar onde eu trabalho, aonde eu estudo, aonde eu frequento, pois eu não quero ser um servo indiferente, não quero ser um servo duvidoso, mas eu quero ser um servo que te serve com amor, com alegria, para todo sempre. Amém? Glória a Deus. Não seja um servo indiferente, não seja um servo duvidoso, mas seja um servo sincero, que aceite a Jesus, a Deus, se converta dos seus maus caminhos, acredite que Ele vai cumprir as promessas dEle nas nossas vidas, e hoje Ele pode estar fazendo o último convite. Vem.